Olá, primeiro semestre, aqui é o professor Frank, sou professor de Geografia. E aí eu vou iniciar a aula de vocês falando sobre os fundamentos da geografia. O que são os fundamentos da geografia? É responder a seguinte pergunta: para que serve geografia? Para que serve geografia? Então a geografia é a ciência que estuda a Terra. A gente fala estudar a Terra no sentido de que ela estuda o todo, né? Então ela estuda a Terra. Professor, quando que tiveram a primeira ideia de criar a geografia? Então a geografia ela foi se desenvolvendo ao longo da humanidade, surgiu na Grécia, depois das grandes navegações do século XVI, século XV, XVI, tiveram o desenvolvimento da cartografia, né? Mas a geografia se torna ciência mesmo só no século XIX, chamada fundamentação metodológica da geografia. Então a geografia ela surge na Alemanha e o principal precursor dessa geografia foi Karl Ritter. Então eles queriam conhecer os territórios para vencer os oponentes. Então o objetivo da geografia na Alemanha de início do século XIX era conhecer os territórios, não só o território inimigo, mas o seu território, para que eles conseguissem dominar outros territórios. Além de Karl Ritter, nós tivemos também, Humboldt, na França, um outro precursor da geografia, só que ele tinha um pensamento diferente. Para Karl Ritter, o desenvolvimento econômico de uma pessoa depende do lugar onde ele mora. Deixa eu explicar para vocês. Então ele acreditava o seguinte: se eu moro num lugar que tem terra boa, eu vou ser rico. Com esse pensamento alemão, que os alemães migraram para o Rio Grande do Sul, porque achavam que lá no Rio Grande do Sul tem a mesma característica climática da Alemanha. Já Humboldt discordava de que era necessário ter terras boas para ter riqueza. Ele acreditava que o homem tinha a possibilidade de transformar qualquer lugar, o possibilismo. Então, o Humboldt, francês, lá também no século XIX, ele acreditava o seguinte: olha, a riqueza depende da sabedoria do homem lá e transformar qualquer lugar. Mas a geografia, então, ela se desenvolve através dessas duas correntes: o determinismo, que acreditava que a natureza determina a riqueza do homem, lá do Ritter, e o possibilismo de Humboldt, que achava que o homem é que constrói a sua riqueza. A geografia, então, ela se desenvolveu tendo como principal objeto. Qual que é o principal objeto de estudo da geografia? O espaço gráfico. Espaço geográfico. Pode pôr alto na mão do pai. Então o espaço geográfico é o principal objeto de estudo da geografia. O que é o espaço geográfico? É o homem em construção. Para que vocês assistirem essa aula às 8 horas da noite, precisou de alguém colocar essa rede social no ar. Precisou de eu, professor, gravar essa aula. Precisou de ter você. Então essa rede criou o espaço geográfico do primeiro semestre. O espaço geográfico é isso. Então o objetivo da geografia é estudar o espaço geográfico. O homem colocando as coisas em funcionamento. O simples ato de eu comprar um pão requer que alguém faça o pão, que alguém plante o trigo lá, requer que tenha o padeiro, que tenha alguém que queima madeira, que alguém venda a sacolinha do pão. Então, para que eu compre o pão, preciso gerar um espaço geográfico, as coisas em movimento. Para que você acenda a luz da sua casa, alguém tem que construir a hidrelétrica, alguém tem que pôr ali funcionamento, alguém tem que trazer o fio para você. Então isso é espaço, Então o espaço geográfico, ele é isso daí. O objetivo central da geografia é estudar esse espaço. Só que para qualquer análise geográfica, você precisa de 5 conceitos chaves, que é a paisagem, o lugar, o território
O espaço é o primeiro, viu? Território e região. Vou começar pelo primeiro, então, que é a paisagem. Olha aqui, ó. Se eu pegar meus olhos bem aqui, o que é que eu estou vendo? Eu estou vendo um retrato. Esse retrato que meus olhos filmam é a paisagem. Professor, mas então tudo que eu estou vendo a todo momento é uma paisagem? Sim. Só que a paisagem, ela é gravada na mente da gente. Ela é uma paisagem natural, ela é uma paisagem modificada pelo homem. Né? Então a paisagem ela pode ser natural, que só tem elemento da natureza, mas ela pode ser cultural ou humanizada, que o homem transformou. Mas a paisagem também ela requer sons, odores, né? Não precisa ninguém ligar uma torneira que você vai falar. Você pode estar lá na sala e alguém ligar uma torneira lá na cozinha. Você vai falar, quem que ligou essa torneira? Você vai escutar o barulho da torneira. Você tem essa paisagem da torneira dentro da sua cabeça. Então as paisagens é todo aquele retrato gravado na sua memória. É aquilo que você consegue ver, né? Descrever. Eu posso perguntar para você qualquer coisa que você vai me descrever. Eu posso perguntar para você o seguinte: o que você faz? Como que foi que você aprendeu a andar de bicicleta? Você vai ter essa paisagem gravada na sua mente. Se era uma rua de terra, se estava chovendo, se estava seco, você tem essa paisagem gravada. O lugar. O lugar é o espaço de afeto, de identidade, de emoção. Por exemplo, eu sou de Porangatu. Eu estou em Campo Norte, me sinto feliz em Campo Norte, mas para mim a minha casa é Porangatu. Se eu fosse do Maranhão, eu poderia, se alguém falasse mal do Maranhão, mesmo com toda a dificuldade que tem no Maranhão, você ia falar, epa, não fala assim do Maranhão, porque lá do Maranhão é diferente. Então o lugar ele é aguardado de identidade, de emoção, de afeto, né? Existem lugares que não precisa nem sequer eu conhecer, que eu consigo descrever a paisagem, a emoção sentida naquele lugar. Ok? Então, por exemplo, outro conceito-chave é o território. O que é o território? São as relações de poder. São as relações de poder. Existe a polícia que prende o bandido. Mas lá dentro da cadeia existe a lei do bandido. O bandido tem a própria lei dele, a própria relação de poder lá dentro da cadeia. Isso é território. Lá dentro da cadeia é território dos bandidos. Por mais que a polícia esteja ali segurando, mas lá dentro do presídio existe a lei dos bandidos lá também. Desculpa a expressão, acho que eu falei errado, né? Dos presos. Nem todo mundo que está preso é bandido, né? Cometeu um crime. Desculpa aí, a gente na gravação falou algumas coisas precipitadas. Então o território ele pode ser carregado também dessa relação de poder, por exemplo. Durante o dia, você não vai ver nenhum pit dog aberto. Não é território das praças de alimentação durante o dia. E sim os supermercados, as farmácias. Então, durante o dia você vai ter um tipo de território. Alguém que manda. Durante a noite, outro tipo de território. Você vai também perceber, por exemplo, que existem certos bairros que se uma pessoa entra naquela comunidade, aquela pessoa vai ser excluída, porque lá dentro daquela comunidade existe uma espécie de poder. Alguém manda dentro daquela comunidade. Alguém manda dentro da igreja. A igreja é um território. Se você não é daquela religião, você pode até visitar, mas você não faz parte daquela relação de poder. E por último, a região. Por mais que eu, você, nós sejamos todos diferentes, nós estamos em uma região com características parecidas, que é o Centro-Oeste. Que características? Que a gente come piqui, a gente ouve música sertaneja, aqui nós somos pardos, aqui nós temos uma estatura de cerca de 1,70 m, 1,80 m, ou seja, nós não somos iguais, mas nós temos semelhanças. Essa semelhança caracteriza a nossa região. Então, dentro do espaço, existem os espaços fraturados com características próprias. Forte abraço, muito obrigado.